Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje fecho a semana de Soundbite com Helena Pereira. Viva, Helena! Olá, Ruben, viva! Helena, hoje temos um mix de coisas, porque das últimas horas fica uma certeza, a de que Rui Moreira não avança na corrida à presidência da República. Fica uma dúvida, mais perto da certeza do que da dúvida, mas é a de que André Ventura vai avançar para a presidência da República, é o que avança o Nascer do Sol, o jornal Nascer do Sol, e devemos saber nesta sexta-feira se assim será ou não. E temos depois um barómetro do Diário de Notícias, Aximage, que dá pela primeira vez na história do país, no pós-revolução, um outro partido à frente das sondagens que não o PSO. O PSD. É o Chega, tem 26,8% das intenções de voto, contra a AD, com 25,9%. Mais atrás, José Luís Carneiro, do Partido Socialista, consegue 23,6%. Vamos ouvir, ainda no âmbito das presidenciais, Rui Moreira, na edição da noite da SIC Notícias. Há aqui o risco de uma candidatura muito personalizada como a minha, independentemente do resultado que pudesse ter, poder vir a fraturar o centro e o centro-direita e estarmos, de facto, a proporcionar que candidaturas antissistema venham seja chegar a uma segunda volta, seja a ser à presidência da República. Aquilo que me parece é que, neste momento, isso não seria entendível e percebi que também por causa disso não houve um grande entusiasmo, se assim quiser. Helena, é um mix assim de temas, todos eles estão ligados. Também sabemos que André Ventura se reuniu com Gouveia e Melo, convite de um rosto empresarial do país, Mário Ferreira, dos barcos, da TVI, numa quinta ali para os lados de Torres Vedras. Vamos começar com as presidenciais, com esta saída. Rui Moreira não entusiasma ninguém e acabou por sair, e pelos vistos André Ventura quer apanhar o barco e avançar. Rui Moreira não era propriamente, não tinha uma vaga de fundo, não é? Portanto, foi mais surpreendente ele ter dito que estava a pensar nisso do que agora dizer que afinal não reunia as condições necessárias, não é? Isto foi assim um bocadinho de silly season. Agora, André Ventura realmente já foi candidato presidencial, já tinha apresentado a candidatura e depois recuou quando houve eleições legislativas antecipadas, e realmente o mais natural é que seja ele o candidato, porque já se percebeu que não há ninguém no partido que iguale a sua popularidade, e juntando a isto o facto de ter havido aquele encontro que a Ana Sá Lopes escreveu esta semana no Público, promovido por Mário Ferreira, entre Gouveia e Melo e André Ventura. Gouveia e Melo, que já tinha sido muito elogiado por André Ventura, e depois houve ali uma espécie de amu quando percebeu que o seu apoio não era desejado. Como as coisas são, houve uma altura que parecia tudo evidenciar que ia haver uma candidatura, no fundo, podia juntar até aquelas duas áreas. Depois, afinal, não. Depois, a candidatura de André Ventura era um empecilho a Gouveia e Melo. E agora, o que se está a ver é que estes dois homens e estas duas candidaturas podem ser uma espécie de candidaturas, de haver aqui uma grande simbiose. E afinal André Ventura não ser um empecilho tão grande, porque agora sim pegamos também nas sondagens, porque aquilo que se verifica primeiro nas sondagens das presidenciais é que havendo esta candidatura de André Ventura, seria ele a passar, teria grandes possibilidades de passar à segunda volta. E imaginemos numa segunda fase de André Ventura contra Gouveia e Melo. Para Gouveia e Melo era simpático, porque ele sabia à partida de que tinha uma grande base de apoio, ou ia ter o apoio dos votantes, de pessoas como Marcos Mendes e António José Seguro, que entre Gouveia e Melo e Ventura, eu presumo que escolham na sua perspectiva o menos mau, ou o menos perigoso, ou o mais mainstream, não é? E, portanto, nesse sentido, a candidatura de André Ventura, não apoiando Gouveia e Melo, pode não ser aquele empecilho tão grande como se previa à partida. E depois verifica-se realmente, esta sondagem de hoje, que tem a ver com as legislativas, é realmente um sinal importante.
É um sinal importante porque mantém os três, entre 26, o máximo é 26,8 e 23,6, que é quanto tem o PS, mantém os três partidos dentro do impacto técnico, mas não deixa de ser aqui um sinal importante de que as pessoas entendem André Ventura como realmente um candidato legítimo a vir a governar o país. E há outra dado importante também nesta sondagem. André Ventura é visto como líder da oposição pelas pessoas que o identificam mais claramente, 24%, contra Foi isso que ele tentou fazer José também, Luís não é? Carneiro, exatamente. E aí André Ventura tem vindo a perseguir esse objetivo, não é? E aqui há uns meses ou há poucos anos parecia de tudo completamente distante. Mas agora é um problema, André Ventura, não só para o AD, que governa, mas o facto de ser visto como um líder da oposição mais eficaz do que José Luís Carneiro, com uma diferença já substancial, é também um grande sinal de preocupação para José Luís Carneiro. Mas o facto de André Ventura ir a todas e ir também a esta corrida presidencial não desgasta a imagem do líder do Chega? Ou ele nesta altura é precisamente o contrário, quanto mais tempo tiver Sabes que eu acho que desgasta na leitura tradicional do que era o funcionamento da democracia, do que era o perfil dos candidatos, não é? Já percebemos que com André Ventura e com o tipo de eleitorado que tem, aquilo que este eleitorado valoriza não é propriamente aquilo que há 15 anos era valorizado. E, portanto, eu acho que na lógica de André Ventura, quantas mais vezes ele for candidato, quanto mais entrevistas der, quanto mais ele estiver no centro das atenções, mais oportunidades tem, lá está, de dizer que tem ambições para vir a governar o país, de que tem perfil de primeiro-ministro, estás a perceber? E no fundo, esse eleitorado que não se importa, no fundo também, das gafes sucessivas, ainda ontem estivemos aqui a falar de uma, que não se importa, já se percebeu que não valoriza isso, também não, creio que não penalizará o facto de André Ventura, como a gente costuma dizer, ir a todas. Queres dizer também que PS e PSD estão condenados a entender-se daqui para a frente, se tivermos o Chega como principal partido do país? É muito interessante ver como é que se isso obrigará, no fundo, a entendimentos entre PSD e PS. Imaginemos um dia que a relação de forças se inverte, sim. Claro, e que André Ventura seja indigitado como primeiro-ministro por ter ganhado as eleições, mas não haja uma maioria do Chega, se PSD e PS vão unir a fazer uma oposição. Eu acho que essa, sim, é uma possibilidade que parece-me razoável e muito comum que possa vir a existir. Aliás, ontem António José Seguro deu uma entrevista na CNN e ele perguntado se ele se fosse presidente e se o Chega ganhasse as eleições, se ele indigitava. E o que ele diz, mas há ali uma coisa que ele diz, que é que até agora todos os presidentes chamaram sempre em primeiro lugar o partido mais votado. Portanto, nesse cenário, o que aconteceria era um presidente, qualquer que ele seja, indigitava o Chega, e se fosse um governo minoritário, eu acho que aqui aconteceria o que aconteceu com a Geringonça, não é? Esse governo minoritário tomava posse e depois era uma questão de ser facilmente derrubado, lá está. Imaginemos o PS e o PSD, com a maioria de votos, a derrubar e teríamos um governo de bloco central, não é? Possivelmente. Eu acho que ainda pode acontecer muita coisa, sim. São cenários para próximas eleições. Para já temos as autárquicas precisamente daqui a um mês. Vamos de fim de semana, voltamos na segunda. Um beijinho, bom fim de semana. Até segunda. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.